Boa tarde, amadas inteligências da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Avançando dentro da leitura das narrativas da história de José do Egito, avançaremos para o tópico José como governador do Egito. Eis que José se encontra diante da autoridade soberana do Egito, o faraó. E José aconselha o faraó a migrar da concepção de Estado unitário para a concepção de Estado regional. Ora, faraó, os poderes políticos, administrativos, legislativos e jurisdicionais estão super concentrados na sua pessoa. Eu o aconselho a dividir o território do país do Egito em províncias e que o Senhor constitua governadores provinciais para bem administrar essas províncias, de modo que esses governadores prestem contas a um vizir, um homem sábio e inteligente, que tomará conta e administrará toda a economia do país do Egito. E esse vizir prestará contas à sua autoridade, ó rei, ó faraó. E o faraó se agradou desse conselho. É muito interessante. A crise que virá será por demais severa. É isso mesmo. Eu tenho de desconcentrar poderes econômico-administrativos, dividir o território do país em províncias e constituir governadores provinciais, que prestarão contas a um homem sábio e inteligente. Mas quem seria esse homem sábio e inteligente? Quem eu devo nomear como vizir e ministro das finanças de todo o país do Egito? É a inteligência a que acessaremos agora. José como governador do Egito. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. Todos viram sentido nas palavras de José. E o rei lhes disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do Egito do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. José é esse homem sábio e inteligente. Depois, o faraó se virou para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu, o faraó, terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. José, seguirei o teu conselho, seguirei o seu conselho. Constituirei governadores distritais, governadores provinciais, governadores regionais, descentralizarei poderes administrativos, de modo que esses governadores regionais prestarão contas de suas respectivas administrações a você, José, e você prestará contas de toda a economia do Egito, a minha autoridade soberana, eu, o faraó, o rei do Egito. Você, José, vai ficar encarregado do meu palácio e de todo o meu povo. Só eu terei mais autoridade do que você,
pois sou o faraó. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois, fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho, eis o grão-vizir da economia do país do Egito. Eis o grão-vizir do Egito, eis o ministro do país do Egito. Assim, José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença, ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia. Ele lhe deu como esposa Asenate, filha de Potífera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos de idade quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito para trabalhar intensamente. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia a areia da praia do mar. Tamanha era a abundância. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher Asenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho, pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido muito. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito, e, como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países, o povo passava muita fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao faraó. E o faraó disse: vão falar com José e façam tudo o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. A política econômica aconselhada por José e posta em prática pelo faraó foi tão bem sucedida que o Egito garantiu alimentos para os egípcios e também exportações, vendas de alimentos para os povos vizinhos. José do Egito, fiel no pouco, logo Papai do Céu o alçou para que ele fosse fiel mais ainda sobre o muito. Deus é maior.
Amém.